Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Meu nome é Vinícius. E o meu é Ellen. Nós vamos dar continuidade à nossa leitura bíblica em ordem cronológica. Vamos nessa? Levítico 19 diz assim: O Senhor Deus mandou Moisés dizer ao povo de Israel o seguinte: Sejam santos, pois eu, o Senhor, Deus de vocês, sou santo. Cada um respeite a sua mãe e seu pai, e todos guardem o sábado. Eu sou o Senhor, Deus de vocês. Não adorem ídolos, nem façam deuses de metal, eu sou o Senhor de vocês. Quando matarem um animal para uma oferta de paz, façam como eu mandei, e assim eu aceitarei a oferta. A carne deverá ser comida no dia que o animal for morto, ou então no dia seguinte. Mas se sobrar carne para o terceiro dia, ela deverá ser queimada, pois ficou impura. Se alguém comer a carne nesse dia, eu não aceitarei a oferta, e a pessoa que comeu deverá ser castigada, pois profanou aquilo que para mim é sagrado. Essa pessoa será expulsa do meio do povo de Israel. Quando fizer a colheita do trigo, não colham as espigas dos pés que ficam na beira do campo, nem voltem atrás para pegar as espigas que não tiverem sido colhidas. E não façam uma segunda colheita nas plantações de uvas, para colher os cachos que ficaram, nem voltem atrás para catar os cachos que tiverem caído no chão. Deixem isso para os pobres e para os estrangeiros, eu sou o Senhor Deus de vocês. Não roubem, não mintam, não enganem os outros, não façam juramentos falsos em meu nome, por isso, pois isso é profanar o meu nome, eu sou o Senhor. Não explore nem roube outros. Não segure até o dia seguinte o pagamento do trabalhador diarista. Não amaldiçoe um surdo, nem ponha na frente de um cego alguma coisa que faça tropeçar. Tenha respeito para comigo, seu Deus, eu sou o Senhor. Quando julgar alguma coisa, não seja injusto, não favoreça os humildes, nem procure agradar os poderosos. Julgue todas as causas com justiça. Não ande espalhando mentiras no meio do povo, nem faça uma acusação falsa que possa causar a morte de alguém, eu sou o Senhor. Não guarde o ódio no coração contra outro israelita, mas corrija-o com franqueza, para que você não acabe cometendo um pecado por causa dele. Não se vingue nem guarde ódio de alguém do seu povo, mas ame os outros como você ama você mesmo, eu sou o Senhor. Obedeçam às minhas leis, não cruzem animais domésticos de espécies diferentes. Nem semeie tipos diferentes de semente no mesmo campo. Não vista roupas feitas de tipos diferentes de tecidos. Se um homem tiver relações com uma escrava, já não foi prometida para ser concubina de outro homem, mas a que ainda não foi comprada. Nem posta em liberdade, o homem e a escrava serão castigados, mas não serão mortos, pois ela ainda não estava em liberdade. Nesse caso, para tirar sua culpa, o homem deverá apresentar como oferta a Deus o Senhor um carneiro que ele levará até a entrada da tenda sagrada. Ali na presença do Senhor, o sacerdote oferecerá o carneiro a Deus e assim conseguirá o perdão do pecado que o homem cometeu. Quando você estiver morando na terra de Canaã e plantarem árvores frutíferas, não coma as frutas que as árvores deem nos 3 primeiros anos. Essas frutas são impuras. No 4º ano, as frutas serão dedicadas a mim, o Senhor, como oferta de louvor. No 5º ano, vocês poderão comer as frutas, e assim as árvores produzirão cada vez mais. Eu sou o Senhor, Deus de vocês. Não comam carne qualquer que houver sangue. Não procurem adivinhar o futuro, nem façam feitiçarias. Não cortem o cabelo dos lados da cabeça, nem aparem a barba. Quando chorar a morte de alguém, não se cortem, nem lançam marcas no corpo, eu sou o Senhor. Não desonrem suas filhas entregando para serem prostitutas no templo pagão. Isso encheria a terra de idolatria e de pecado. Guardem o sábado, que é um dia sagrado, e respeitem o lugar onde sou adorado, eu sou o Senhor. Não procure a ajuda dos que invocam espíritos dos mortos e dos que adivinham o futuro. Isso é pecado e faz com que vocês fiquem impuros. Eu sou o Senhor Deus de vocês. Fiquem de pé na presença das pessoas idosas e as tratem com todo o respeito e honrem a mim, o Deus de vocês, eu sou o Senhor. Não maltratem os estrangeiros que vivem na terra de vocês. Eles devem ser tratados como se fossem israelitas. Ame os estrangeiros, pois vocês foram estrangeiros no Egito, e devem amá-los como vocês amam a vocês mesmos, eu sou o Senhor Deus de vocês. Não prejudique os outros usando medidas falsas de comprimento, peso ou capacidade. Usem balanças certas, pesos certos e medidas certas. Eu sou o Senhor Deus de vocês, eu os tirei do Egito. Obedeça a minhas leis e os meus mandamentos. Eu sou o Senhor. Então você vê assim que existiam leis assim, uma regra de convívio mesmo, para que o povo fosse justo, honesto. E é interessante, né? Você vê que é uma nação com regras, né? Não era uma coisa assim nômade, largada de qualquer jeito. Deus, ele coloca uma civilização moderna, com leis, com regras. É muito interessante. Sim. Aí no capítulo 20 de Levítico, fala sobre castigos para vários pecados. Versículo 1. O Senhor Deus mandou Moisés dizer ao povo de Israel o seguinte:
Se um israelita ou um estrangeiro que vive no meio do povo de Israel separar um dos seus filhos para servir o deus Moloque, ele deverá ser morto à pedrada pelo povo. Eu ficarei contra esse povo e o expulsarei do meio do povo, por haver dado um dos seus filhos para serviço de Moloque. Ele tornou impura a tenda sagrada, o lugar onde eu moro, e profanou o meu santo nome. E se o povo não reclamar contra esse homem fez e não o matar, eu mesmo ficarei contra ele e contra a sua família. Eu o expulsarei no meio do povo, junto com todos os que seguiram o exemplo dele e adorarem o deus Moloque. Se alguém procurar ajuda dos que invocam o espírito dos mortos e dos que adivinham o futuro, eu ficarei contra essa pessoa por causa desse pecado e a expulsarei no meio do povo. Dediquem-se completamente a mim e sejam santos, pois eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Obedeçam às minhas leis. Eu sou o Senhor, e eu os separarei dos outros povos para que vocês sejam somente meus. A pessoa que amaldiçoar o pai ou a mãe será morta, e ela será responsável pela sua própria morte, pois amaldiçoou o pai e a mãe. Se um homem cometer adultério com a mulher de outro, ele e a mulher deverão ser mortos. Se um homem tiver relações com uma das mulheres do pai, ele estará desonrando o pai, e ele e a mulher deverão ser mortos. Eles serão responsáveis pela sua própria morte. Se um homem tiver relações com a nora, os dois deverão ser mortos por causa desse ato imoral. Eles serão responsáveis pela sua própria morte. Se um homem tiver relações com outro homem, os dois deverão ser mortos por causa desse ato nojento. Eles serão responsáveis pela sua própria morte. Se um homem casar com uma mulher e também com a mãe dela, isso é imoralidade grave, e os três deverão ser queimados vivos. Essa imoralidade precisa ser eliminada no meio do povo. Se um homem tiver relações com um animal, os dois deverão ser mortos. Se uma mulher tiver relações com um animal, os dois deverão ser mortos. Eles serão responsáveis pela sua própria morte. Se um homem casar com a irmã, seja por parte só de pai ou parte de pai e mãe, os dois deverão ser expulsos publicamente do meio do povo. É uma vergonha um homem casar com a irmã, ele merece castigo. Se um homem tiver relações com uma mulher durante a menstruação, os dois deverão ser expulsos no meio do povo. Os dois ficaram impuros, pois quebraram as leis da pureza. E a respeito da menstruação, se um homem tiver relações com a tia, os dois merecem castigo, pois são parentes. E o homem que tiver relação com a tia envergonha o tio. O homem e a tia merecem castigo, eles nunca terão filho. Se um homem tiver relações com a cunhada, ele envergonha o irmão. É uma imoralidade e os dois morrerão sem terem filhos. Obedeçam as minhas leis e os meus mandamentos, a fim de que a terra, para onde eu estou levando, a terra que vai ser de vocês, não o expulse. Não imitem os costumes dos povos que eu vou expulsar dali. Conforme vocês forem tornando posse da terra, conforme vai tomando a posse da terra. Eu fiquei aborrecido com eles por causa das coisas imorais que fazias, mas já prometi que vou dar aquela terra a vocês e vocês possuirão uma terra boa e rica. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês, e eu os separarei dos outros povos. Portanto, façam diferença entre animais e aves puros e impuros. Sou eu quem decide se um animal ou ave ou um animal que se arraste pelo chão é impuro ou não. E eu proibi que vocês comessem qualquer coisa impura, para que também não ficassem impuro. Sejam santos, pois eu, o Senhor, sou santo, e eu os separarei dos outros povos para que vocês sejam somente meu. Qualquer homem ou mulher que invocar o espírito dos mortos ou praticar feitiçaria deverá ser morto à pedrada. Essa pessoa será responsável pela sua própria morte. Então aqui nesse capítulo ele fala muito sobre a lei, como o Vi falou, mas ele fala também que está preparando o povo para essa nova terra, para que essa nova terra não expulse eles. É lógico, obviamente, que a terra não vai expulsar, mas assim, vai virar uma loucura, vai virar uma terra sem lei, então uma terra prometida para eles vai ser um grande peso em vez de ser uma bênção. Então, se eles seguirem toda a lei certinha, vai ser tudo maravilha, todo mundo vai viver com tranquilidade e muito certinho. E em Levítico 21 diz assim: o Senhor Deus mandou Moisés dizer o seguinte aos sacerdotes que são descendentes de Arão: que nenhum sacerdote fique impuro por tocar no corpo de um parente morto, a não ser no caso de parentes chegados, isso é, mãe, pai, filho e filha, ou irmão, ou irmã solteira que mora com ele, que ele não fique impuro por causa da morte de uma irmã casada. Os sacerdotes não podem rapar a cabeça, parar a barba ou cortar-se em sinal de luto.
Eles serão completamente fiéis ao seu Deus e não deverão profanar o nome de Deus. Eles apresentam sacrifícios que são ofertas de alimento para Deus o Senhor, portanto devem ser fiéis a Deus. Eles são separados para o serviço de Deus, por isso não pode casar com uma prostituta ou com uma mulher que não seja virgem ou com uma mulher divorciada. O sacerdote apresenta a Deus as ofertas de alimento e por isso o povo deve considerá-lo santo. Eu sou o Senhor, sou santo e escolhi o povo de Israel para que seja santo. Se a filha de um sacerdote se desonrar virando prostituta, ela estará embriagando o pai e deverá ser queimada viva. O grande sacerdote foi ordenado como sacerdote quando o azeite sagrado foi derramado na sua cabeça e quando vestiu as roupas sacerdotais. Por isso ele não deve deixar de pentear os cabelos e não deve rasgar as roupas em sinal de luto. Ele não pode tocar no morto, mesmo que seja pai ou sua mãe. Isso o tornaria impuro, e quando entrasse de novo na tenda sagrada, ele tornaria impura. Eu sou o Senhor, o grande sacerdote só poderá casar com uma virgem. Ele não pode casar com uma viúva ou uma mulher divorciada ou uma prostituta ou qualquer outra mulher que não seja virgem. Ele pode casar somente com a virgem israelita, a fim de que seus descendentes sejam puros. Eu sou o Senhor e eu o ordenei como sacerdote. O Senhor Deus disse a Moisés o seguinte: diga a Arão que nenhum descendente dele que tiver algum defeito físico poderá me apresentar as ofertas de alimento. Essa lei valerá para sempre. Nenhum homem com defeito físico poderá apresentar as ofertas, seja cego, aleijado, com defeito no rosto ou um corpo deformado. Ninguém com perna ou braço quebrado, ninguém que seja corcunda ou anão, ninguém que tenha doença nos olhos ou que tenha sarna ou doença da pele, e ninguém que seja castrado. Nenhum descendente de sacerdote Arão que tiver algum defeito poderá me apresentar ofertas de alimento. Se ele for defeituoso, está proibido de oferecer o meu alimento. Esse homem poderá comer das ofertas, tanto as que são sagradas como as que são muito sagradas. Ele não poderá chegar perto da cortina do lugar santíssimo, nem chegará perto do altar, pois tem um defeito e tornarei impura essas duas coisas. Eu sou o Senhor e eu as dediquei a mim. Foi isso que Moisés disse a Arão, os filhos de Arão e a todo o povo de Israel. É uma lei dura, né? Você percebe que é uma lei bem dura, mas isso tinha um significado de ser levado a sério, né? Você vê assim que as coisas tinham que ser sérias. O povo, isso tem que ser, que Deus fez para o povo ver que existia algo muito sério acontecendo, que não era brincadeira, que não poderia cruzar certas linhas, né? Então, mas é duro pra gente aqui no nosso contexto, né? A gente vive na época da graça. A gente tem que lembrar que aí é um outro contexto, um outro povo. Então, essas vezes, pra nós, chega até a escandalizar, mas pra aquele povo, naquele tempo, naquele contexto, era importantíssimo que isso fosse. Porque só assim o povo entenderia que as coisas de Deus são sérias. E era isso que Deus queria trazer como referência. E também traz uma proteção, né? Por exemplo, no outro capítulo que a gente estava lendo, tem uma partezinha que fala assim: não entregue suas filhas no templo como prostituta. Naquela época, os cananeus tinham essa cultura de entregar suas filhas no templo deles, né? Dos deuses da fertilidade. E aí, quem fosse até lá ter relações sexuais com ela era para algo assim como se fosse um tiro certo de sorte. Vai ter boa colheita e tudo mais, tudo mais. Então, assim, Deus já tá separando o povo dele desse tipo de coisa, protegendo as filhas. Entendeu? Tipo assim, Deus tá falando: não vá nesse caminho, não siga as culturas deles, faça o que eu tô falando, honre sua filha, não desonre ela dessa forma, que eu vou te dar a colheita abundante. Então eu acho que as leis, se eu for ler assim, parece dura mesmo, mas tem muita coisa que Deus protegeu o povo naquela época, porque era muita cultura diferente, que eles podiam simplesmente ficar cada hora pulando, né, num galho diferente de cultura. Então é isso, pessoal, a gente se vê no próximo vídeo. Não esquece de deixar seu like, seu comentário e se inscreva no canal. Até o próximo.